Boa noite, igreja. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez. É a segunda vez que nós viemos aqui na igreja de vocês, uma igreja abençoada. Que eu sempre falei, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aleluia. Porque eu falei sobre um lugar simples. O Senhor Jesus, ele poderia nascer num palácio, mas ele nasceu aonde? Um lugar simples, uma manjedoura. Então eu adoro isso aqui. Amém? Aleluia. Prometo não demorar. Eu sei que já está aqui no limite, mas eu vou. Pastor Edilson, vai ser rápido. Só para mim orar. Primeiramente, eu vim aqui agradecer ao pastor Edilson pelo convite de mais uma vez estar aqui. Eu venho agradecer aqui ao nosso presbítero Luiz, né? Está aqui na frente. Nós paramos ali no louvor, do som, os técnicos de som, e todos que louvaram aqui nessa noite. Inclusive o pastor, que foi lá para fora, o pastor Zé Roberto, mas o pastor Paulo de Honor. Então, eu não tinha que, tenho que começar antes honrando essas pessoas. E o pastor Alvanes, que é da nossa igreja, nós somos da igreja quadrangular, eu me chamo Rony, pastor Alvanes, Marli, a esposa do pastor Zé Roberto. Lá eu tenho 12 anos que eu me converti. Eu tinha uma vida de pecado, uma vida do mundo, mas Deus me resgatou através da oração da minha esposa. Foi campanhas e campanhas que ela fez, e lá Deus me resgatou. E eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. 12 anos, eu tenho 31 anos de casado. 31 anos de casado, 12 anos, eu trato a minha esposa como uma rainha. Mas os outros, dá o quê? 19, minha mulher era sofrida. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Muitas vezes eu falava para ela, se eu fosse você, eu largava de mim. Eu falava isso para ela porque ela não merecia o marido que ela tinha. Mas graças a ela, ela não desistiu de mim. Estou aqui por causa dela. Amém? Por causa do Senhor Jesus, primeiramente. Então vamos lá. Irmãos, tem tanta coisa para falar, mas eu vou me ater aqui, tá? Primeiramente, aqui nós estamos falando de Pedro e João, na porta formosa, no templo. Lá ele curou um paralítico. E o paralítico? Ele curou um paralítico. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Aí foi um milagre. Certo? E irmãos, mais ou menos 3 anos, eu recebi da parte de Deus o dom de curar. O dom de curar. Eu estou falando para vocês, não é para engrandecer, não sou eu. Quem tem que engrandecer é o nome do Senhor Jesus, é Ele que é engrandecido. Estou falando aqui, vou dar um testemunho aqui rápido para poder orar. Esses 3 anos, eu já perdi a conta de quantos milagres o Senhor Jesus operou. Eu perdi a conta. Ultimamente foi 3 mulheres curadas de câncer. As 3, eu olhei assim para as 3 foram curadas de câncer. Não, as 3 não estavam lá. 2 estavam e uma estava na Unimed, que ela trabalhava lá. E através da oração, eu apresentei o nome dela e o Espírito Santo, o Senhor Jesus foi lá e operou. As 3 foram curadas de câncer. Obrigado, Deus abençoe, querido. As 3 foram curadas de câncer. Já foi cura, já houve cura de coluna, cabeça, de coração, nervos, fígado, rim, você pensar, próstata, até mesmo uma mulher que não podia gerar filho, Deus me usou para orar por ela e ela gerou filho. Tem testemunho na igreja do pastor Zé Roberto. Amém? Eu quero dizer para os irmãos, a fé, vocês têm que ter fé. Quem precisar de uma oração de cura, eu vou estar aqui para estar orando por vocês, tá? Mas primeiramente,
Eu tenho separado aqui, ó. Eu separei aqui o texto, está lá na. Não precisa abrir, não, tá, irmãos? Está lá em João 11, capítulo 11, versículo 1. Só que eu não vou ler tudo, não. Aqui fala da mulher. Perdão. Isso aqui é outra coisa. É de Lázaro. Amém? Só que eu não vou ter tempo de ler Lázaro, então vamos lá na mulher. Do azeite. Amém? Que é coisa rápida. O que acontece? Tinha uma mulher que ela estava para perder seus filhos. Está em 2 Reis, capítulo 4. O texto, que vocês quiserem guardar, eu não vou ler, porque não tenho tempo. Capítulo 4. O azeite da viúva. Aí depois vocês vão e voltam lá em 1 Reis, capítulo 18. Tudo que eu estou falando aqui vai acontecer nesses textos. A mulher, ela tinha perdido o seu esposo. Ela tinha perdido o esposo. E naquela época, o marido era o provedor da casa. Tinha os filhos, tinha a mulher, o marido, o provedor morreu. Só que com a morte do provedor, essa mulher ficou com 2 filhos, sem marido. E os filhos não estavam na época ainda de trabalhar. Eram crianças. O que acontece? A mulher ficou com 2 filhos, só que os 2 filhos, se ela fica com esses 2 filhos, ela tem como ainda os filhos trabalharem e sustentar a casa. Mas o marido dela, falecido, deixou uma dívida muito alta. E essa dívida muito alta veio o credor. Porque naquela época, se você devesse para alguém, ou seu marido devesse, se ele morresse, aí o credor vinha cobrar. O credor veio cobrar aquela dívida que era tão alta. Se aquela mulher não tinha condições de pagar essa dívida. O credor falou assim: então, na época, já que você não tem o dinheiro, seu marido já não é mais vivo, eu vou levar seus 2 filhos. Olha só, aquela mulher, o que ela estava passando. Ela tinha perdido o marido e ia perder os 2 filhos. E mulher naquela época ela não tinha como se sustentar. O coração, a alma dela estava explodindo, vamos dizer assim. Por quê? Apreensiva, vou perder os 2 filhos. Só que ela lembrou que o marido dela era um homem que tinha intimidade com Deus. É um homem que tinha trabalhado na obra de Deus. E o marido dela, vocês entram lá em 1 Reis, vai estar falando do marido dela. Acabe vai atrás de Elias, e Elias fala assim: olha, Elias vai até Acabe e fala assim para Acabe: durante 3 anos e meio não vai cair chuva nessa terra, segundo a minha palavra. Olha o que ele fala aqui: segundo a minha palavra, pastor Deus. Porque a primeira palavra é de quem? É de Deus, não é dele. Ele fala: segundo a minha palavra, porque a primeira palavra é de Deus. E ele falou: não vai cair. E não caiu. Aí o que acontece? Ele tinha um mordomo. Acabe tinha um mordomo chamado Obadias. Esse era o marido daquela mulher, Obadias. Ele, olha que Acabe fala assim para ele: olha, não está chovendo lá nessa terra. Antes que nós ficava com um capim para dar o gado para ele comer, porque estava morrendo, estava secando tudo. Eu vou para um lado, você vai para o outro. O Acabe falou para Obadias: vai atrás de qualquer erva que você achar, qualquer mato que você achar para nós guardar, para nós conservar. Aí o que acontece? Saindo Acabe para um lado, Obadias para o outro. Obadias encontra com quem? Elias. Que ali Jezebel já tinha matado os profetas, já tinha acabado com a maior parte dos profetas de Baal.
a Jezebel já tinha acabado com a maior parte dos profetas de Deus. Amém? Perdão, Ana. O que acontece? É o horário, tá, irmão? Eu fico nervoso, que eu tenho que entregar. Aí o que acontece? Mas eu tenho que concluir rapidinho. Aí o que acontece? Ela pegou e matou os profetas de Deus. Só que aí Elias foi lá, falou, peraí, deixa comigo. Elias foi lá e fez um negócio. Ele apareceu quando Acabe e Obadias estavam procurando essas ervas. E apareceu para quem? Para Obadias. Aí falou assim, Obadias, fala lá para o seu patrão lá, que eu quero falar com ele. Nós já tá, o meu senhor está procurando o senhor em todos os reinos aqui e não acha. Agora o senhor quer que eu vou lá e falo para ele que você quer falar com ele? Não. Eu falei assim, não, o senhor quer que ele me mate? O que eu fiz para acontecer isso? O que eu fiz? Para que o senhor me jogar nessa morte? Não. Aí ele pega e fala assim, não, eu vou falar para o senhor não sabe. Mas só que eu separei 100 profetas, de 50 e 50, de Deus. Coloquei numa cova e sustentei eles durante todo esse tempo, a pão e água. Esse era o marido daquela mulher, que é o Obadias. Só que ele era um mordomo, ele tinha condições, ele trabalhava com o rei, o salário dele era bom. Eu fiz uma conta, mas eu não vou parar por aqui, porque eu não posso fazer a conta. Mas a conta dos pães chega a 302 mil reais. Você colocando um pãozinho, tá? Um pãozinho aí de lanche aí, ó. Eu fiz a conta. Ele dando um pãozinho de manhã e outro à tarde, durante 3 anos e meio para eles, e água, chegou a 302 mil reais. Essa era a dívida daquela mulher, aproximadamente. Mas o azeite que Deus, através do profeta, quando ela foi procurar o profeta, ela falou, não aceito essa situação que está acontecendo na minha casa, falou o profeta. Eu não aceito o credor vir tomar meus filhos aqui. Eu estou perdendo os meus filhos, eu estou perdendo meus filhos, não é por causa de mim, nem por causa do meu marido, não é por causa que eu fui no shopping, que eu fui comprar roupa, que eu comprei carro, não, meu marido fez a dívida, essa dívida foi em nome do Senhor, essa dívida foi para o reino de Deus, essa dívida foi para os servos do Senhor, os profetas de Deus. Eu não aceito que o credor venha levar meu filho, por isso eu venho falar para você, profeta, é o Senhor que resolve. Aí ele pega e fala assim, mas o que o senhor tem em casa? Aí ele fala, eu só tenho uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Ela fala. Primeiramente ela fala assim, não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Mas para Deus, meu irmão, não precisa muita coisa para ele fazer a multiplicação. E ali multiplicou. E aquele azeite ela se tornou, pagou as contas dela que ela devia e ficou vivendo o resto. Amém? Vamos lá então. Irmãos, para mim poder orar para vocês aqui. Estou ultrapassado. Todo milagre acontece, primeiramente. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas não sabem por que está acontecendo a enfermidade. Muitas das vezes, elas não sabem por que a enfermidade chegou até elas. Então eu quero pedir para vocês aqui. Assim como Lázaro, Jesus chegou. Assim como Lázaro, Jesus chegou lá. Ele não precisava chegar lá, ele não quis chegar para curar Lázaro. Ele quis fazer um milagre. Ele esperou o tempo. 3 dias, porque o povo judeu falava que até 3 dias acordava. Ele chegou no 4º dia, com 4 dias. Estava mau cheiro. Só que ele chegou lá para fazer um milagre. Ele falou assim, peraí. Mas entre Jesus e Lázaro, que estava lá morto, o que acontece? No meio tinha o quê? Uma pedra. E ele, primeiramente que ele falou, retire a pedra. Aí ele fala o quê? Fala, Lázaro, Lázaro, sai para fora. Olha só a autoridade de Jesus. Primeiro ele tirou o que estava ali na frente, ele estava atrapalhando ele chegar. Até o milagre de Lázaro. Não que ele não poderia
fazer o milagre sem medo de entrar lá dentro, sem medo de tirar a pedra. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje aqui nessa noite, preste atenção, cada um de vocês. O que você precisa para o milagre acontecer? É tirar. Alguém entre nós tem uma pedra que precisa ser removida? Essa pedra é o que? Você tem que perdoar alguém? Alguém machucou alguém, falou mal para alguém, magoou essa pessoa? Você conversou com ela e você entristeceu o coração dessa pessoa? Às vezes eu conversar com ela, você falou e essa pessoa ficou sentida e está magoada e está com rancor, ou até mesmo você mesmo, ou até mesmo eu, né? Que precisamos pedir perdão para a pessoa, ou até mesmo perdoar. Aqui, é o perdão e perdoar. Se alguém fala mal de você, perdoa ela. Alguém entristeceu sua alma, seu coração, perdoa ela. Quer que o milagre aconteça hoje? O Senhor Jesus está falando. Perdoa e libera o perdão. Se vocês fazerem isso, essa é a pedra que vai sair. E o milagre vai acontecer. Quem precisa de uma cura, vem aqui na frente aqui. Eu vou estar orando por vocês rapidamente. Todo mundo. E vem com fé. Porque se você vier com fé, o milagre vai acontecer. Não por mim, não. É pelo Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no coração de vocês. Faz uma. Do lado. Do lado. Coloque a mão no coração de cada um de vocês agora. Feche os olhos. Feche os olhos. Agora, eu não vou orar agora enquanto vocês não falarem com Deus. Vou dar 1 minuto para cada um de vocês fechar os olhos, colocar a mão no coração e pedir perdão. Se alguém tem que perdoar alguém, perdoa agora. Se você falou mal de alguém, perdoa, pede perdão agora. Se alguém te feriu, te falou alguma coisa, libera o perdão. É hora de liberar o perdão ou pedir o perdão. Essa é a pedra que vocês têm que remover. Eu garanto para cada um de vocês que estão aqui, se vocês remover a pedra, tirar o que está dentro da alma de vocês, o milagre vai acontecer. Porque a presença de Deus, ela vai chegar cheia, ela vai chegar com toda graça e poder. Aonde há doença, vai haver cura. Aonde há enfermidade, vai chegar a cura. Aonde vai chegar, onde tiver qualquer doença, o milagre vai acontecer. Porque o Senhor Jesus não tem pequena doença, pequena enfermidade. Não, Ele faz todas as enfermidades. Até mesmo quando Ele ressuscitou lá, para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Amém? E o Jesus é a água viva. Feche os olhos agora que eu vou estar orando por você. Eu vou numa serpente, vaso de honra. Eu vou envergonhar os que desonram. Vou te dar vitória. Os que me cantam você. Oh, glória a Deus. Oi, Jesus. Eu vou vibrando. E vou fazer